Olá, bom dia. Eu queria falar um pouquinho sobre a, a ética, né? A moral, a ética bíblica. E a ética bíblica vem da palavra ethos, né? E cresta, ou crestas, vem de Cristo. A ética e a moral bíblica é também a ética e a moral cristã. A ética se refere à maneira e à conduta da vida das pessoas, né? Ou seja, a ética, ela digamos, é uma disciplina dentro da filosofia e da teologia e da religião que fala do estudo e das relações e comportamento do ser humano. Então existe a ética, ética e liberdade, ética e prática, ética e moral, capacidade de discernir entre o certo e o errado, o moral e o imoral, o santo e o profano, mérito e grandeza da alma, virtudes por excelência, vícios e paixões, senso moral, consciência moral, juízo de fato e juízo de valor, como por exemplo em Immanuel Kant, um grande filósofo, né? É um imperativo categórico de Kant. A palavra moral, mos ou mores do latim, quer dizer literalmente costume. Existe a ética bíblica, a ética profissional, a ética filosófica, teológica, deôntica, doxástica, a ética nihilista, a ética situacional ou situacionista, conforme o dicionário de filosofia Nicolas Abagnano e Introdução à Filosofia de Marilena Chauí. Mas eu queria ler com vocês a base da ética religiosa, da ética e a moral cristã, que se encontra lá nos 10 mandamentos. Um café aí sem açúcar, sem adoçante. Mas eu não consigo. Eu tenho que colocar um adoçante, nem que for pouquinhas gotas. Não consigo tomar sem adoçante. Sem açúcar mesmo eu não tomo, por causa da diabetes, né? Então, a Bíblia fala em Deuteronômio 5 o seguinte: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 17 do capítulo 5 de Deuteronômio. Não matarás. Esse não matarás, no original do hebraico, é não assassinarás. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem o campo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, a Bíblia fala, estou olhando aqui a Bíblia Shed, ok? De estudos, Bíblia Shed. E a Bíblia, ela fala com relação aos 10 mandamentos
que digamos assim, a norma, o padrão a ser seguido pela ética bíblica, a ética cristã. Embora o termo ética não ocorra nem no Antigo nem no Novo Testamento, a palavra ethos, do grego, e seus derivados, ocorrem várias vezes no Novo Testamento, geralmente indicando hábito, costumes, segundo o uso ou segundo o costume. Então, por ética cristã, nós podemos definir que é o conjunto de princípios e valores fundamentados na revelação cristã, que permite ao indivíduo orientar sua conduta no mundo. Isso significa que a ética cristã, a ética bíblica, é uma análise crítica da moralidade à luz dos princípios e valores que norteiam a fé cristã. Ou seja, é uma ciência que, partindo da Bíblia, das Escrituras e da razão natural iluminada pela fé, analisa a origem e a validade dos princípios e práticas relacionadas à ação e à moral humana. Embora, estou lendo aqui meu artigo sobre ética cristã e ética bíblica, compartilhando com você, ok? Tem tudo aí em PDF, quem quiser ler. Embora reconheçamos a possibilidade de uma ética puramente racional, autônoma, formal, como pretendeu o filósofo alemão Immanuel Kant, a ética cristã, o eticista cristão, como eu chamo, entretanto, não deixará de fundamentar, principalmente, os ensinos do Antigo Testamento, especialmente neste último, visto que neles e no seu ethos, ou seja, ética, encontra-se distintivo que qualifica a sua reflexão ética e moral, não como geral ou filosófica, mas como cristã. E ética cristã e pós-modernidade, nós estamos vivendo um período chamado pós-modernidade, alguns já falam ultramodernidade, ou ética nihilista, onde não existe mais valores cristãos, familiares e bíblicos, ou religiosos. Não existe ética, não existe fundamentos pelos quais norteiam. Estamos vivendo um período pós-moderno, que é marcado por um relativismo e subjetivismo crescente, como assevera David Lyon. Valores e crenças perdem qualquer sentido de coerência, sem mencionar o de continuidade no mundo de escolhas do consumidor, de mídia múltipla, de pós-modernidade globalizada. A vertigem da relatividade, o abismo de incertezas são seus resultados. David Lyon, Introdução à Ética Religiosa e Ética e seus Valores. Pós-modernidade, da editora Paulus. Então, o que fazer? Como falar de ética cristã em tempos modernos? Então, os valores éticos da sociedade têm levado, dentre outras coisas, à relativização dos absolutos. E nesse aspecto, a Bíblia, caro leitor,
em especial a ética cristã, já não são vistas com a mesma autoridade de antes. Com a relativização dos absolutos, a ética cristã e ética bíblica tem sido, de certa forma, minada em sua fundamentação, pois geralmente ela apela para orientações estabelecidas não de forma autônoma, mas heterônoma, vindas da palavra de Deus. É o que eu falo aqui no meu artigo. Então, já não existe mais absolutos. Aí a gente fica num dilema entre moral, ética moral, responsabilidade humana e imoralidade. Liberdade, comento aqui no meu artigo, não significa permissividade. Logo, para se fazer tudo em padrões ou referenciais delimitadores, como nos diz Arcângelo Bussi, Filosofia para Principiantes, da editora Vozes, Petrópolis, Ângelo ou Arcângelo Bussi, impensadamente dizemos que ser livre é fazer tudo o que quer, e quando quer e como se quer. Esta maneira impensada nos induz a uma prática de vida que nos afasta da experiência da liberdade. O ser humano foi criado plenamente livre, mas a liberdade só encontra sua plena significação no âmbito da vontade de Deus. Fora de Deus, dessa vontade de Deus, que Paulo fala em Romanos, que é boa, perfeita e agradável, se transforma essa liberdade de escravidão. Porque os resultados de tal escolhas são alienantes e extremamente inferiores àqueles que resultam da vida com Deus ou sem Deus. Bernard Hering, Livres e Fiéis em Cristo, página 16, e Arcângelo Bussi, Filosofia para Principiantes e Filosofia Cristã versus Filosofia Contemporânea, Petrópolis, Vozes, 2000, página 98. Então, o fundamento da ética bíblica, o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, por assim dizer, ele não tem um sistema ético da acepção da palavra ética. Mas as suas fundamentações, tanto no Velho como no Novo Testamento, ele norteia em contraste com os sistemas filosóficos seculares. As marcas permanentes da ética bíblica são seu fundamento no relacionamento com Deus, sua obrigação imposta e objetiva à obediência, e seu apelo àquilo que há de mais profundo no ser humano, sua relevância social realista, sua capacidade de adaptação e desenvolvimento contínuos e um profundo senso de divinitate hominem, como a gente chama na teologia, senso de divindade do homem, como está em Walter White, Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, editora Vida. Então, o fundamento é: não terás outros deuses diante de mim.
não tomarás seu nome, o nome de Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, quando Deus fala lá no Monte Sinai, Monte Horebe, para Moisés, Moshe, com as 10 tábuas da lei, ou seja, o decálogo, ele fala em Êxodo 3, ele fala o seguinte: quem eu direi para o povo que me enviou? Em outras palavras, Moisés pergunta para Deus: qual é o teu nome? Porque havia a chamada teologia do nome. O nome, para os hebreus, para os semitas, ele era muito importante. Como nós hoje, na sociedade primitiva do século XIV, século XV, quando Moisés ali trouxe as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, era muito importante. Então ele perguntou: qual é o seu nome? E Deus fala para Moisés: direi ao povo, eu sou. Que é Errié, Asher, Errié. Errié é a primeira pessoa imperfeita do verbo hebraico arraiá, que literalmente significa tornar-se. Embora Errié não faça parte do nome próprio do Antigo Testamento, ele é usado de uma forma do nome divino na segunda parte, Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Yahvé, ou Jeová, Jeová. Então, o que norteia para nós hoje é a ética do Velho Testamento, a ética dos profetas, a ética bíblica, a ética do Novo Testamento, a ética cristã, portanto. Então, a gente entende ética por padrões cristãos como moral, santidade, moralidade, respeito pelo próprio corpo, pelo corpo do outro, da esposa, do filho, do marido, do homem, da mulher, a própria instituição família, igreja, religião, sociedade. A sociedade cristã,